Chegamos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar sobre trocas inteligentes. Vocês já estão vendo aqui o mop, que é um mop rotativo, e também nós vamos falar desses itens aqui, ó, o suporte LT e as fibras de limpeza. Então, esse vídeo é para você fazer trocas super inteligentes e acessíveis para otimizar o seu tempo na limpeza e realmente se sentir mais satisfeita com ela. E é claro, né, sem deixar você desgastada do seu dia a dia. Então, assiste esse conteúdo aqui até o final. Vamos começar falando do mop rotativo. Esse mop realmente veio para substituir aí no nosso dia a dia o nosso pano de chão e o nosso rodo. Isso ajuda com que a gente não fique abaixando, carregando baldes e baldes pela casa, trocando água toda hora, né? E também faz aquele processo de limpeza do piso úmida, quando a gente tem uma necessidade maior de colocar mais água para fazer essa limpeza. Então o mop, ele vem justamente para fazer esse suporte aí do pano de chão e do rodo, além de ter a ergonomia. Esse aqui, por exemplo, vou tirar daqui, ele tem, gente, só de altura, ó, o cabo dele é super alto. Ele tem um total de 1,50 metro, né, e 50 de altura aqui no cabo. E aí, o que é legal nele? Depois eu vou mostrar para vocês o modo de usar. E essa parte aqui do mop, ó, essa fibra, ela sai. E aí, quando ela sai, a gente consegue fazer troca por outras fibras que vem nele. A gente tem escova, a gente tem uma outra que é uma de microfibra, que já eu mostro pra vocês também aqui no vídeo. E isso facilita muito para que a gente não fique fazendo toda aquela troca de água, usando muito pano de chão. É um item super versátil pro nosso dia a dia. E ele alcança, assim, vários lugares. Então, você consegue, por exemplo, colocar o teu mop aí pra fazer a limpeza do teu piso embaixo de armários, né? Em grandes extensões. Então, ele é legal porque, assim, você não precisa, né, ficar toda hora ali trocando pano, trocando rodo. E eu vou ensinar uma técnica pra vocês usarem esse mop rotativo pra facilitar a limpeza. Quais lugares eu, Cibele, gosto de usar o mop, né, rotativo? Como ele é um item que você pode usar uma quantidade maior de água, eu particularmente gosto muito de usá-lo em cerâmicas e pisos que sejam como porcelanato, que são pisos mais frios, né? Pisos que são impermeáveis. Por quê? Se a gente for usar ele num assoalho de madeira, se a gente for usar num deck de madeira, num laminado, né? Laminado de madeira mesmo, a gente vai ter ali um excesso a mais de água. Então, se você quer fazer uso desse na sua casa em um piso como esse de madeira, você até pode fazer. Só que ao invés de você usar a técnica que eu vou te ensinar, você vai fazer o uso do seu produto diluído no borrifador. Porque você vai ter uma menor quantidade de água, um melhor direcionamento e também vai conseguir fazer uma limpeza eficiente em grandes áreas. Então, para quem tem uma área mais extensa de pisos aí, ele é o mais indicado. E a gente faz essa substituição trazendo também a praticidade no dia a dia. Muitas pessoas falam assim, mas o mop, ele não limpa no cantinho, né? Ele não vai no cantinho. Mas vamos fazer uma análise aqui de quando a gente tem um piso muito grande e a gente faz uma limpeza nessa área toda extensa, o cantinho é um mero detalhe. Que, claro, a gente pode fazer com a ajuda de um paninho ali, né, no cantinho do rodo, ou até mesmo precisar abaixar para fazer essa limpeza desse cantinho. Então, assim, vamos olhar pelo lado mais prático e econômico e eficiente da limpeza, usando esse tipo de utensílio, né, que é o que a gente quer e busca no nosso dia a dia, ter uma casa limpa sem que a gente fique sobrecarregado. Então, assiste aqui agora o vídeo de como usar o mop rotativo na limpeza da sua casa da maneira correta, sem que você fique levando sujeira para tomar banho e levando ela de volta para o piso. Então, pega essa orientação, né, de como usar o mop aí e o seu produto de supermercado no dia a dia da sua casa, na limpeza, para que realmente seja eficiente. E aí, o que costuma ser feito? Coloca uma quantidade de água dentro do balde, aí coloca o produto aí no olho, né, vai no olhômetro, leva esse balde lá do mop, coloca a cerda ali dentro do produto já bonitinho, né, naquela diluição do olho que você fez. Molha, aplica no piso, torce, né, aplica no piso ali, e aí você tá tirando a sujeira do chão, e aí você tá colocando a sujeira dentro da água, você tá torcendo a sujeira e voltando com ela pro piso. Então, isso torna uma limpeza ineficiente. Então, qual que é a técnica mais legal? A técnica da garrafa. Você vai pegar uma garrafa, né? Vai colocar uma quantidade de água, pode escolher uma garrafa que você tem aí para reutilizar e vai na medida. A cada 3 litros de água, esse limpador pede 100 ml do produto. Coloquei os 100 ml e agora sim eu vou fazer a limpeza do piso. Então, segue esse passo a passo para você entender como é muito mais eficiente assim. Com o produto diluído, você aplica no chão.
Passa o teu mop rotativo, né, pra tirar essa sujeira, e aí você leva ele pra centrífuga e você pode lavar com o próprio produto diluído as cerdas. A sujeira vai cair toda pra dentro do balde e não vai voltar pro piso. E aí você pode reaplicar quantas vezes você quiser. Com o produto já diluído, você não tem excesso de produto e uma limpeza muito mais eficiente. Viu só como é muito mais fácil você fazer uso do mop rotativo seguindo essas orientações na sua casa? E como realmente é muito mais eficiente para você fazer a limpeza do piso de grandes áreas? Aí você deve se perguntar assim, Sibeli, como que eu farei para poder limpar essa cerda do mop? Aí eu vou te trazer uma orientação aqui que eu uso dentro da minha casa no meu dia a dia. Eu faço a limpeza dos meus panos de limpeza mesmo, pano de chão, eu tenho pano de chão. Gosto de usar ele na finalização do piso quando eu tô com um pouco mais de pressa. Quando a gente tem um pouco mais de pressa pra poder fazer a secagem do piso, o que eu gosto de fazer? Usar um pano de chão no rodo só pra passar, pra secar mais rápido, fazer a finalização. Agora, se você não tá com essa pressa toda, você pode deixar a tua casa aberta, né? E deixar o piso secar naturalmente, que não tem problema nenhum, não vai ficar manchado. Porque o que mancha o piso? Quando a gente limpa ele, e deixa ali algum resíduo de água. Na verdade, o que vai deixar a mancha no piso é você não torcer muito bem o mop, tá? Pra fazer a última passada e a diluição inadequada. Se a gente não faz a diluição correta, a gente sobrecarrega esse piso. Então é onde ele acaba ficando com marcas, tá? Agora, se você não tá com essa pressa toda, deixa ele secar naturalmente aí, com as janelas abertas, arejando a casa. E em 5 minutos, no máximo, a casa e o piso já tá toda limpa. Eu gosto muito de fazer o processo aqui em casa assim. Começo dos quartos, aspiro todos os ambientes, os 2 quartos, a sala, a cozinha, e aí eu venho de dentro pra fora da minha casa, passando o mop rotativo, né, no piso todo. Então eu terminei meu quarto, eu já fecho a porta. Eu terminei o outro quarto, eu já fecho a porta. Eu terminei a sala, a cozinha, eu deixo a porta fechada, porque aí o pessoal tá no quintal, ninguém pisa, ninguém mancha nada, ninguém suja nada, e ele pode secar naturalmente. E por último, eu faço a limpeza do meu banheiro, né? Então pode ser uma limpeza onde eu vá lavar box, pode ser uma limpeza onde eu vá fazer apenas uma manutenção da pia e do vaso. E aí logo em seguida eu venho com o mop rotativo. O que eu faço também que ajuda bastante? Atrás aqui do nosso mop, a gente tem a parte da haste, tá? Eu vou mostrar pra vocês, que é essa aqui, ó. O que eu gosto de fazer? Esse aqui tá novo, né? Porque com o tempo ele vai escurecer. Eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de deixar uma marquinha vermelha. Então eu tenho uma cerda dessa que eu uso na limpeza de dentro de casa, que é a que não tem marca. E aí, pra limpeza da área externa, né, do meu piso aqui, quem já acompanhou já viu que o meu piso é rústico, ele é lavado com máquina, puxado toda a água. E também, depois eu vou fazer a secagem pra tirar aquela quantidade de água, eu tenho um desse aqui só pra área externa. E aí, esse da área externa, que tá pintadinho com esmalte vermelho, que eu identifiquei, ele também é usado para fazer a limpeza do piso do meu banheiro. Então, esse, por exemplo, que eu uso só nos quartos, na sala e da cozinha, ele é só do quarto, da sala e da cozinha. E aí, o que vai pra área externa, ele é para passar dentro do meu banheiro. Então, eu não fico misturando, né? Assim como o aspirador. Hoje, graças a Deus, eu tenho 2 aspiradores aqui na minha casa. Um convencional, um vertical. E o vertical, ele é de uso exclusivo do meu banheiro. Então, eu termino de fazer a aspiração do meu piso e aí eu acabo, né, fazendo a higienização dele. E o outro, que é o convencional, eu uso para aspirar o piso da casa, né? Faço a limpeza dele, dos bicos, uso para aspirar colchão, uso para aspirar sofá. Então, assim, tem que haver essa separação, porque se a gente não faz essa separação, também não faz essa higienização adequada dos nossos equipamentos e utensílios, a gente acaba levando, né, contaminação, mas é pra gente ter leveza nesse ato. Não entender que a nossa casa é um hospital, que a nossa casa não é um hospital. Tá? Nossa casa é nossa casa, a gente tem que conviver com bons germes e bactérias, mas a gente não precisa ter essa neurose na limpeza. Assim como eu também não sou muito a favor de usar desinfetante no piso. Desinfetantes são para áreas específicas e isso eu vou falar no próximo vídeo. E aí, como fazer a limpeza, né? Você pode fazer uma limpeza da cerda do seu mop lavando, né? Porque vocês viram aí no vídeo como faz a limpeza para deixar o mop limpo para repassar no piso novamente. Mas como fazer a limpeza, deixar ele limpinho pra gente poder guardar? Eu gosto de fazer a limpeza assim, ó. Eu gosto de colocar de molho o meu mop na água com sabão em pó, coloco numa água quente e deixo ele de molho, tá? Pra ele fazer a limpeza. Eu não gosto de usar água sanitária, porque isso aqui é uma microfibra, né? E a água sanitária nesse tecido não vai dar certo. Vai esgarçar, vai estragar, vai tirar a durabilidade. Mas se você quer que ele tire aquele encardido, você pode colocar.
sabão em pó, a água quente e o seu alvejante líquido, né, o seu tira-manchas líquido, e deixar de molho ali por 1 horinha, 2 horas. Depois você tira dali e lava na sua máquina. Lembrando que depois você precisa fazer a higienização da sua máquina para poder lavar sua roupa do dia a dia, né? Então eu gosto de fazer esse processo geralmente às sextas, aos sábados ou aos domingos, porque aí eu já lavei toda a roupa da casa e aí ficou só o mop e os panos de chão, né, e os panos de microfibra de tirar pó para poder lavar. Então é assim que eu faço a limpeza das cerdas. Uma outra coisa, branquinho assim é porque tá novo. Com o passar do tempo, ele vai ficando escurecido, você vai lavar, ele vai clarear, mas você colocou na água, ele vai começar a ficar escuro, preto. Não ficar nessa neura de ter isso aqui branquinho, assim, porque infelizmente você não terá, tá? Então, não vamos ter essa neura aí. Mas você pode ter ele limpo, pode ter ele bem cuidado, pra você usar com mais vezes, né, com mais tempo na sua casa. De quanto em quanto tempo a gente troca? Porque essa parte aqui que eu já mostrei pra vocês que eu soltei, você consegue achar também o refil na internet pra comprar, tá? É super fácil. Então, a cada 3 meses, você pode... Aqui em casa, a cada 3 meses, você faz a troca da cerda do seu mop, tá? E aí você vai trocando a cada 3 meses, ou quando você sentir, ai, não tá mais bom, vou trocar. Então, vai muito da sua experiência com o mop mesmo, né? Ai, pra mim não tá bom mais, eu quero trocar. E tem 1 mês que você comprou. Ok, mas em 1 mês ele não vai desgastar. Com 2 meses ele já começa a ficar, né? Já não começa a absorver mais água direito. Com 3 meses ele já tá meio capenga, né? Então, com 3 meses eu acho que o ideal é você trocar. Agora a gente vai falar sobre o suporte LT e as fibras de limpeza. Vamos falar agora desses 3 itens aqui, as fibras e o suporte LT. Olha só, o meu já tá bem gastinho, mas eu já tenho ele há bastante tempo. Então é assim mesmo que ele vai ficar na parte de baixo, tá? Esse aqui é com velcro. E ó, essa parte aqui, ela é engatada na vassoura, no cabo da vassoura, do cabo do rodo, tá? Então, é fácil pra você usar no dia a dia. Esse aqui é o substituto iminente da vassoura no ato da esfregação de pisos. Ah, Sibeli, mas é só de piso? Não. O LT, ele na verdade tem esse nome, alguns lugares é chamado de suporte BT, mas LT porque é limpa tudo. Então a gente consegue fazer a limpeza de superfícies horizontais e conseguimos também fazer de superfícies verticais. Então sabe aquela limpeza do box? Quem já acompanhou aqui já deve ter visto eu fazendo a limpeza do box usando o suporte LT, tá? Então, esse aqui você pode usar para fazer a limpeza do azulejo, a limpeza do piso, que dá super certo. E aí você troca o uso da vassoura aí no seu dia a dia para uso de fibras. Então, como que você faz para usar? Eu vou começar por essa aqui, que é azul, né? Ó, você só vai engatar ele aqui, ó, e ele tá pronto. E aí você vai fazer a sua esfregação aí, ó, na superfície, horizontal, vertical, né? Se for uma superfície baixa, você consegue fazer só com esse aqui, não é preciso do de alça. Então, se você tem um desse aqui, já facilita muito a sua limpeza. Então, agora a gente vai falar das fibras. Aqui eu tenho 3 opções de cores. Quem tá acostumado a ver no mercado, essa fibra aqui, ó, e essa aqui, tá? Que é a verde e a azul. Essa aqui é a fibra não risca. Você encontra ela nas esponjas também. Pra onde a gente pode usar essa fibra aqui? MDF, porcelanatos mais delicados de alto brilho, podemos usar em vidro, né? Elas são as mais indicadas. E a gente tem a branca, porque essa aqui, ela é menos abrasiva, então ela não vai riscar. A branca é levemente abrasiva. Também podemos usar em porcelanatos e também podemos usar em vidros, em MDF, não tem problema nenhum. O que faz uma fibra riscar é exatamente a grossura que ela tem e a força que você vai imprimir nela. Então, aqui em casa, eu uso muito essa aqui, que é a azul, e eu uso muito a branca também, pra fazer limpeza de piso, pra fazer limpeza de box. Então, a que a gente mais usa mesmo no dia a dia é essa daqui. E aí, a gente tem a fibra verde. Quem tem esponja com fibra verde aí na sua casa já sabe que essa aqui é aquela fibra de maior abrasividade. E a gente tem a outra também, que é a preta. Onde a gente usa isso aqui? Em pedras, usa em pisos que são rústicos. A gente usa naquela parte da grelha do fogão, do forno. Por quê? A gente precisa de mais força, mas tem que tomar cuidado, porque essa aqui vai riscar. Então, sempre, por opção, usar a fibra branca ou a fibra azul. A gente encontra também com muita facilidade pra gente usar no dia a dia. E a gente engata o cabo aqui, aplica o produto e faz a esfregação. Pode ser um detergente, pode ser um saponáceo cremoso, pode ser um produto específico pra fazer a limpeza do piso. Ela vai fazer a limpeza do piso e levemente do rejunte. Pro rejunte também tem um outro utensílio que depois eu mostro pra vocês aqui num outro vídeo, tá? Então, esses 2 utensílios, quando a gente coloca no dia a dia da nossa casa, a gente consegue fazer uma boa esfregação com esse aqui, né, que é o suporte LT.
A gente consegue fazer uma boa limpeza e, claro, usando o mop rotativo, a gente consegue usar um pouco mais de água e fazer a remoção dessa água sem precisar ficar abaixando, torcendo o pano, né? Ele vai recolher toda aquela água ali e vai fazer a limpeza do seu piso, e aí você não precisa de muita água, jogar água, né, de muito enxágue. Então, esse utensílio aqui, ele não serve também, né, que é o rotativo, ele não serve só pra você puxar, passar pano ali no chão. Quando cai alguma coisa no chão também, ele já vem ali e faz aquela remoção. Então, isso ajuda bastante. E são duas trocas, assim, que se a gente consegue fazer na nossa casa pra trazer uma dinâmica melhor pra limpeza, é sensacional. Agora acompanha aqui o processo de limpeza do piso com suporte LT, usando também para recolher a sujeira o mop rotativo. Olha só, selecionei a fibra branca aqui, já coloquei no suporte LT, engatei um cabo de vassoura, apliquei o mesmo produto diluído no chão. Presta atenção nessa espumação, porque isso aqui, ó, são os tensoativos que fazem a limpeza do piso, por isso que é importante diluir o produto. Recolhi todo o produto e usei o mesmo produto diluído para fazer o enxágue das cerdas do mop, viu? E você não precisa usar água nem para fazer o enxágue se você tá com uma diluição correta. Viu só como é simples também usar o suporte LT para fazer a esfregação do piso? Pois é, os dois em conjunto fazem uma limpeza super eficiente na sua casa. E você com certeza vai amar ter esses dois utensílios para facilitar o seu dia a dia. E se você não está me acompanhando nas redes sociais e ainda não é inscrita nesse canal, já começa a soltar o seu dedo no like, se inscrever, ativar as notificações e me acompanhar no Instagram e no TikTok. Você sabe que lá no Instagram você pode deixar suas perguntas nas caixinhas, né? Para ter a sua consultoria gratuita de forma personalizada. E claro, você vai deixar sua pergunta e ela pode virar um vídeo aqui no canal. Vejo você nos próximos vídeos aqui do canal. Um beijo e até logo!